Fala aí, galera, já vamos começar aqui. Tô só esperando o João entrar, tá? Pra gente começar a live aí. Cadê você, João? Deixa eu ver aqui. A gente já começa, gente. João. João. Não entrou ainda. Só esperando o João entrar aí, a gente começa, tá? Aí, João, já entrou, irmão? Já estamos começando, galera, só esperando o João. Aí, gente, se vocês tiverem já algumas perguntas aí, pode mandar na caixa de entrada já, tá? Vai mandando aí que eu já vou guardando aqui pra gente responder. Beleza? Agora eu tenho só deixar esse celular aqui num lugar que fique bem bom. Cadê você? Eu não tô achando aqui, mano. Agora eu tô vendo, agora eu tô vendo. Vai lá, João. Fala, cara. E aí? E Beleza? aí? Como tá? Suave. Porra, ontem fui fazer a luta, perdi, cara. Tô puto da Ah, vida, mas acontece, né? não, não podemos ganhar Mas todas, sabe o né? que? Eu tive que perder muito peso rápido, meu, então eu tava meio fraco também. Isso foi É, foda, mas acontece, né, Joãozinho? é desgaste físico e também acaba trabalhando um pouco mental também, É, né? o Para mental ser. é o mais. Tá tudo ligado, né? Mental, físico e atlético também, na real, né? É, Ó, se a gente foi. não tiver tudo ligado. Oi, Ó, Valentina. Valentina. Dá oi, fala oi, João. Bom, beleza, então Bom, vamos começar mais uma live aí com o João. Galera, quem tiver pergunta, pode fazer aqui na caixinha do ponto de interrogação, tá? É, Vamos lá. João, quer se apresentar rápido aí de novo? vamos lá. Boa noite a todos aí. Para quem não me conhece ainda, meu nome é João, sou um adicto em recuperação. Limpo aí há 3 anos, 3 meses e 23 dias. Mas o importante aí é o dia de hoje ainda. E vamos lá. Be- E vamos que vamos. Beleza, João. Valeu, Alcido, perguntando quando eu vou pro UFC. Mano, eu tô velho pra ir pro UFC, Cido. Vou fazer 37 anos semana que vem, mano. Não dá, cara. Bom, vamos pra primeira pergunta aqui, João. Por que é tão difícil mostrar para um adicto a necessidade de tratamento? Vai lá, João, começa você, irmão. Bom, eu acho que é difícil porque essa parte tem que partir do adicto, né? A admissão, né? De aceitar que ele tem uma dificuldade, né? Que ele tem essa doença e que realmente que ele necessita de ajuda, né? E que sozinho ele não vai conseguir. E se o adicto ele não consegue admitir para ele mesmo que ele tem essa dificuldade, que a vida dele está completamente controlável, que se ele não encontrar esse caminho de recuperação, de tratamento, que a vida dele não vai mudar, que as coisas vão continuar sempre da mesma forma, não adianta nada, né? Porque, cara, se um adicto que não. Isso aí está escrito na própria programação. Um adicto que não queira se recuperar, ele pode ser preso, persuadido, amarrado, surrado, trancado, que quando ele sair de tudo isso, ele vai continuar usando drogas. Então, assim, para que a recuperação tenha um efeito, se ela surta um efeito, o adicto ele precisa se admitir, ele precisa admitir que ele tem a doença e que sozinho ele não vai conseguir, que ele precisa da ajuda das pessoas que estão em torno dele. Exatamente, João, perfeito, cara. Como o João mesmo disse, né?
Se a pessoa não quiser melhorar, é quase impossível melhorar. Como eu disse, é uma doença, mas é uma doença de autocontrole também, entendeu? Então, assim, depende muito da pessoa também, não é só dos outros, né? Vai depender mais da pessoa, na verdade, entendeu? Então, por isso que é sempre importante, na verdade, se apegar a alguma coisa, né? Seja ela qual for, né? Muitos se apegam aos grupos presenciais, os grupos de A e de NA, se pega também alguma irmandade, alguma coisa assim, ou algum esporte, ou sei lá, cada um se apega a alguma coisa para fortalecer a recuperação, entendeu? Eu acho que é sempre bom ter um pouquinho de cada coisa, né? É o que eu uso na minha recuperação. Eu tenho um pouquinho da parte espiritual, um pouquinho do esporte, um pouquinho da ajuda da família, um pouquinho dos grupos, das reuniões. Né? Na verdade, reunião é todo dia. Isso é a única coisa que eu vou ter que falar que precisa ser diariamente, entendeu? Porque, como eu disse, às vezes eu não participo da reunião do meu aplicativo, do nosso aplicativo, né? Mas eu estou respondendo as pessoas no Instagram, eu estou fazendo as minhas partilhas no Instagram. Então, assim, é como se eu tivesse numa reunião eterna, entendeu? Assim, uma reunião de 24 horas que não termina nunca. É lógico, às vezes eu participo das reuniões, mas o Instagram me toma muito tempo. E isso é o que mais me ajuda. E como eu disse, a reunião é o que mais ajuda, entendeu? Porque o que eu faço no Instagram é basicamente uma reunião de um dia inteiro. Então, assim, reuniões tem que fazer todo dia. E isso vai depender muito da pessoa. Vai dizer, João. Hein, João? Entendi. Essa Oi. parada da reunião vai depender muito da pessoa, né, meu? Não dá para pegar na mão dela e levar para dentro de sala, levar para a reunião do aplicativo. Vai depender muito dela, né? Querer melhorar, querer participar. Sim, isso daí caminha para isso que a gente está falando, cara. Tipo, porque até com as reuniões, o adicto ele precisa se identificar. Eu mesmo, quando eu comecei a participar das reuniões não do aplicativo, mas sim de Narcóticos Anônimos, eu mesmo criei algumas restrições para mim, né? Por algumas coisas que eu via ou algumas coisas que eu ouvia, eu acabei criando algumas restrições para não participar da reunião. Mas isso também faz parte da doença, porque a nossa doença, né, a cabeça, ela acaba. Nossos pensamentos são sabotadores, né? Então, tudo que a gente vai fazer ao nosso favor para ajudar a gente a se manter limpo, a nossa mente vai trabalhar ao contrário. Então, precisa ter um esforço muito grande de permanecer, de tipo, cara, eu quero ir na reunião, mas independente de quem esteja lá, eu preciso cuidar de mim, eu preciso dar esse passo para que as coisas melhorem para mim. Então, eu necessito da reunião. Porque as informações que eu preciso para ficar limpo, ela não está em grupinhos na rua, não está em porta de bar. Ela está nas salas de Narcóticos Anônimos, ela está nas reuniões do Anônimos, onde que a gente faz as reuniões e também participa das reuniões lá também. Exatamente. Então, a gente até que essa ferramenta que a gente criou, inclusive, não precisa nem sair de casa mais, né? Lógico, não substitui uma reunião presencial, é muito importante a reunião presencial. Mas ficou muito mais fácil, não tem mais desculpa, né? Sim, ouvir uma reunião, mesmo que seja para ouvir por uma hora só, é uma hora de reunião, não custa nada, entendeu? Então, assim, precisa se esforçar um pouco, gente. E, como eu disse, essas reuniões funcionam por quê também? Além lógico, da espiritualidade que tem dentro das reuniões, né? Principalmente nas salas presenciais. Por que funciona? Porque a gente fala de todos os nossos problemas todo dia, de tudo que a gente passou e, além de tudo, ouve os problemas das outras pessoas todos os dias, né? E você acha que fazendo isso, ouvindo todos os dias, né, os problemas dos outros e falando dos nossos, a gente vai fazer isso de novo? Não vai ser mais difícil de fazer. Então, assim, reunião dia após dia. É uma coisa que eu quero fazer todo dia, eu vou te falar a verdade que não, mas eu preciso fazer todo dia. Assim como eu acredito que o João também precisa, entendeu? Então, gente, tem que participar das reuniões. Cara, eu vou pular para outra pergunta aqui. Alguém me falou que o Maguila lutou com 56 anos. É verdade, mas eu lutei também uma competição boa aí. Eu lutei várias, né? Eu ganhei várias, mas também perdi algumas. Acontece. Vamos para a próxima. Eu não vou desistir, não. Vamos para a próxima.
Vamos lá. Aqui. Uma pessoa em recuperação nunca mais poderá usar droga ou beber? Vai lá, João, começa aí. Não. Uma pessoa que está em recuperação, uma pessoa que identifica que ela tem a doença, né, cara, ela nunca mais vai poder fazer consumo. Porque a minha vida está incontrolável, né? Quando eu pratico esse passo, né, que eu dou esse primeiro passo, admitir minha impotência e minha inabilidade de viver com álcool e com droga, quer dizer que eu não tenho inabilidade para continuar bebendo e usando drogas. Então, eu preciso cessar esse uso, né? Então, eu não posso usar mais drogas, eu não posso. Só que uma coisa que também, assim, o fato de eu pensar que eu nunca mais vou poder fazer alguma coisa, acaba tornando isso mais duro do que precisa, né? Então, eu vivo as 24 horas. Eu penso no dia de hoje. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, a minha guerra é: não posso usar até meia-noite. E amanhã eu vou pensar no que eu vou fazer amanhã. Porque se eu ficar pensando que eu nunca mais vou poder beber, que eu nunca mais vou poder usar, isso acaba se tornando mais duro para mim. Essa palavra, só por si só, a palavra nunca mais, cara, ela me causa uma sensação de impotência e de tipo, cara, minha vida acabou, não vou poder fazer, não vou poder praticar mais tal coisa. Então, eu não posso pensar no eu não posso mais. Eu não posso hoje. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho que chegar até meia-noite sem usar álcool, sem usar fazer consumo de drogas. Amanhã, as dificuldades que vão vir amanhã, eu vou pensar como eu vou fazer para resolver elas amanhã. Mas a minha ação imediata é: hoje eu não posso usar drogas. Hoje. Eu tenho que pensar no hoje. E é uma coisa que eu sei, que essa manutenção é uma coisa que eu vou ter que fazer sempre, porque a doença é uma doença progressível, incurável e fatal. Então eu sei que a minha doença não tem cura, mas eu consigo viver pacificamente com ela. Como eu convivo hoje, já estou convivendo com ela há 3 anos. Por quê? Porque eu passei a dar à minha doença o devido respeito que ela merece, né? E a minha doença respeita o meu espaço, né? Então, assim, e a gente vai seguindo. Eu, na minha recuperação, na minha manutenção diária, reuniões, conversando com o padrinho, conversando com amigos que realmente estão no mesmo propósito que eu, né? E a gente vai seguindo e a gente vai tocando. Sempre lembrando que, infelizmente, aí, ou felizmente, né? Porque a droga não me trouxe nada de bom, eu nunca mais vou poder usar e nunca mais vou poder fazer consumo de drogas, né? Existem algumas pessoas aí hoje, né, com alguns conceitos aí que eu acho errado, falando sobre lapso, falando sobre, né, lá não existe lapso, pelo menos para mim não existe lapso. Para mim, usou, perdeu. Porque a própria programação diz para mim que não importa o que ou quanto usamos, estar limpo tem que vir em primeiro lugar. E se usou, perdeu. Está escrito lá isso. Exatamente, João, concordo também. Essa parada de não vai poder, infelizmente, né? Como eu já disse aqui uma vez, que é uma doença como a diabetes, como eu já falei, né? A pessoa, por exemplo, tem que se controlar. Igual a dependência química também tem que se controlar. Tem algumas coisas que a gente não pode mais fazer, né? Então, sim, mas como o João disse, não dá para pensar, porra, eu nunca mais vou poder beber, porque isso, cara, gera ansiedade, né? Porque, porra, pensar que nunca mais vai poder fazer qualquer coisa que seja, é aflitivo, meu. E ainda mais uma coisa que gera, né, querendo ou não, prazer, né? Lógico. Qualquer ação humana que gere prazer é muito difícil pensar que nunca mais vai poder fazer, entendeu? Mas é isso. Hoje, por exemplo, eu fui comer um creme de papaya lá na sobremesa, o cara foi pôr cassis, eu não deixei o cara pôr cassis, entendeu? Falei, não põe cassis, não, é isso. Não pode, meu, nenhuma gota, cara. Eu sei que é uma parada meio radical, mas tem que ser assim, não tem jeito, meu. Né? Eu já tentei de outras formas e não deu certo. A única forma que deu certo para mim foi cortar totalmente tudo, meu, de uma vez. Não tem um pouquinho, cara. E assim, a pessoa, porra, questão de recaída, né? Pô, eu tomei um golinho só. Cara, é recaída, irmão. Não tem jeito. Se você tomou sabendo que é álcool, por exemplo, você recaiu. Tá? Agora, você vai, por exemplo, dar um gole numa água e depois você sabe que tem vodka lá, aí não é uma recaída, pô. Agora, quando você sabe que tem álcool, ou você sabe que é droga e vai lá e usa, vai lá e bebe, é recaída, né? Então, assim, precisa se manter firme, cara. Eu sei que é uma parada meio radical, mas, assim, as pessoas que eu vi
que conseguiram, né, se curar dia após dia, não curar total, a gente não tem cura, como eu já disse, mas que conseguiram, né, fazer um tratamento dia após dia, então há anos e anos limpo, assim como o João, como eu também, como outras pessoas que têm bem mais tempo que a gente ainda. Cara, eu só vi funcionar dessa forma, meu. Eu não conheço alguém que teve problema com álcool e com droga que voltou a usar moderadamente e deu certo. Eu não conheço ninguém assim. E ó, eu garanto que alguém conheça, que alguém de dentro dos grupos, que algum médico conheça, porque, cara, quando a pessoa já desanda, irmão, assim, quando o bicho pica, não tem volta, não dá, entendeu? Não adianta, é como eu digo. Cara, é como saltar de paraquedas, irmão. Você vai dar um salto de paraquedas, você usar droga, beber, você sabe dos riscos, né? Agora, nesse salto não tem paraquedas reserva, irmão. Se não abrir o primeiro, você tá fudido, você tá morto, entendeu? É verdade. Mas se você não se cuidar, você tá fudido. Então, é exatamente isso, cara. Não tem o reserva, porque se o bichinho te picar, já era. Se a dependência química te pegar, já era. Não tem mais como você não ser um dependente químico, né? Você sempre vai ser. Então, assim, tem que tomar cuidado. Certo, João? Verdade. E assim, cara, realmente a gente, para manter essa recuperação, precisa ter essa restrição, assim, sabe? Com coisas sérias que para muitas pessoas não causam nada, para nós adictos é um estrago enorme. Falar da minha recuperação. Eu não bebo nem suco de uva, para vocês terem uma ideia como é rígido a minha recuperação. Porque suco de uva, ele me traz a lembrança de álcool, então acaba me causando algumas sensações. Principalmente aquele suco de álcool integral, aquele suco de uva integral, que ele é bem concentrado, né, cara? Eu não faço consumo mais. Não bebo suco de uva. Aí o cara fala assim, pô, o cara não pode beber suco de uva? Eu não posso. Né? Porque cada adicto tem uma sensação, cada adicto tem uma reação, né, dentro da sua recuperação aí. E tem cara que consegue sentir vontade de usar droga ouvindo música. Né? Tá ouvindo uma música lá e de repente vem aquela vontade porque traz algumas lembranças para a pessoa e a pessoa lembra que naquele momento, com aquelas músicas, fizeram um uso e acabam trazendo lembranças de uso de droga. Então, são bem restritas mesmo assim, sabe? Tipo, as coisas que a gente precisa fazer para se manter aí na recuperação. Beleza, João, legal. Aqui, ó, só vou ler uma que está aqui agora está aqui na tela aqui. Se usar cocaína esporadicamente sem sentir a necessidade dela, posso considerar dependência? Cara, eu até fiz um vídeo agora há pouco sobre isso. Que dependência, meu, dependente, o que é um dependente? Como é que eu sei que eu estou dependente? Quando eu dependo da substância para fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, irmão, se você depende da droga para sair, para balada, que seja, né? Se você não consegue fazer as coisas sem usar, nem que seja para conversar, para socializar, isso aí eu já falei, né? Você já está dependente, meu, entendeu? E como eu disse, existem vários níveis de problemáticas de dependentes, né? Eu acho que assim, é raro ter algum que não tem problema, mas tem algum dependente que não tem problema, entendeu? Mas é raro, né? Agora, quem não tem problemas como eu tive, por exemplo, como o João teve, e consegue maneirar dia após dia, mas é um dependente, por exemplo, de maconha, que fuma todo dia para dormir, vamos falar assim, cara, pode ter um problema de saúde mais para frente, entendeu? É lógico que ele tem mais risco do que ter um problema de um cara que não fuma, entendeu? Então, assim, é bem mais arriscado. Agora, irmão, quem precisa saber se a pessoa está dependente ou não é ela mesma. E ela vai fazer isso fazendo o que eu falei. Porra, eu consigo sair sem beber, por exemplo? Será que eu consigo ir pra balada sem beber, meu? Trocar ideia com as pessoas, fazer tudo que eu faço sem a bebida? Sem a droga, ou sem... Entendeu? Será que eu consigo, por exemplo, a pessoa que já fuma maconha há um tempo e usa para dormir, como era o meu caso? Fala, porra, eu não consigo dormir sem fumar maconha. Irmão, você tá dependente, parceiro. Você não consegue dormir sem fumar? Então, o quê? Você está dependente, lógico, né? Então, assim, tem muita coisa por trás disso. E como eu disse, né? Cada um tem um nível de problema. Os meus foram muito sérios, né? Talvez acho que o do João também. Tem gente que tem problemas mais leves, mas assim, cara, o problema acaba aparecendo cedo ou tarde, entendeu? É muito raro alguém que não tenha problema com isso. Existe, mas é raro, né? Quer falar alguma coisa, João?
Acho que o João caiu. Vocês estão aí me ouvindo aí, gente? Acho que o João caiu, mas deve estar voltando já aí. Acho que o João caiu. Vamos esperar ele voltar aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se ele voltou. Está aqui de novo. Vai lá, João, de novo, irmão. Voltei. Boa. Ah, valeu, tranquilo. Eu vou para outra pergunta aqui, Josinho. Vamos Vai lá. lá. Aqui, vamos aqui nessa aqui, vai. E quando um adicto aceita o tratamento, mas não se mantém? Tem recaídas e agora não quer mais ajuda. O que você indica, João? Cara, na verdade, assim, não tem outra saída para o adicto a não ser a recuperação, né? O adicto, ele só vai conseguir parar de fazer consumo de drogas e de álcool se ele tiver em recuperação. A recuperação foi como você disse. Recuperação é constante, cara, né? Eu sofro de uma doença crônica, né? A adicção é uma doença crônica. Então, eu vou precisar de tratamento sempre, né? É a mesma coisa que você falou. Cara, um diabético, se ele parar de aplicar insulina nele, ele vai morrer. E a mesma Sim. coisa é o adicto. Se o adicto não entrar em tratamento, se ele não se aceitar que ele tem uma doença progressiva, incurável e fatal, e que ele realmente precisa da ajuda das pessoas, que sozinho ele não vai conseguir, porque eu já tentei fazer isso, eu já tentei parar de usar droga sozinho, não funcionou. Eu fiquei limpo por alguns períodos aí, tipo 1 mês, 2 meses, e recaía. Ficava limpo alguns períodos aí, 2 meses, 3 meses, recaía. Fiquei limpo aí mais alguns períodos aí, 2, 3 meses e recaía. Somente quando realmente eu aceitei que eu precisava fazer um tratamento, né, que aí eu mesmo fui lá e me internei dentro de uma clínica de recuperação, e comecei a entender o que era essa dependência química e de que forma que eu ia conseguir não me livrar dela, porque a gente não se livra dela, mas de que forma eu ia conseguir andar com essa doença e tocar a minha vida. Foi dessa forma. Então, foi aceitando que eu sou um doente e que eu sou um problemático. E que eu preciso eu preciso estar sempre cuidando, fazendo a manutenção dessa doença. Não tem outra forma para adicto, né? Como diz uma amiga minha, não tem um plano B para mim. Para mim é recuperação, recuperação, recuperação. Não importa quantos anos eu vou. Já perguntaram isso para mim. Quanto tempo eu vou ficar fazendo reuniões? Quanto tempo eu vou ficar indo em salas de narcóticos anônimos? Eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso. Só que uma coisa que eu preciso ver, independente de eu hoje ter que participar de reuniões presenciais, reuniões no aplicativo, coordenar reunião no aplicativo, a minha vida está melhor do que era antes. Né? Se eu olhar para trás hoje, os 3 anos que eu estou em recuperação e os 22 anos que eu estava na adicção ativa, eu não tenho nem comparação na minha vida. Né? Então, não tem plano B para mim. O que acontece para mim é isso. Eu preciso estar em constante recuperação. Preciso estar em contato todos os dias com as pessoas que realmente estão no propósito de recuperação para que eu consiga seguir na manutenção disso. Exatamente, João, concordo também. E sobre a pergunta também aqui, só para falar, eu acho que, assim, ela perguntou quando o adicto aceita o tratamento, mas não se mantém. Eu acho que se ele não se mantém, ele não aceitou o tratamento. Eu acho que é bem isso, Sim. porque, assim, tá, eu acho que o adicto, ele também é muito... Eu era, por exemplo, também, né? Ele sabe manipular muito bem as pessoas, entendeu? Então, assim, ele pode ter falado que aceitou, mas ele não aceitou. Isso aí vai depender dele, entendeu? Cara, quem aceita o tratamento e segue as regras aí, segue o sugerido, tem que seguir. Meu, vai conseguir, cara. Eu não conheço ninguém, na verdade, que não seguiu o que foi sugerido aí pelo tratamento, né? Dentro dos grupos, que seja no aplicativo também, lógico, junto com também alguns profissionais, e não deu certo, é que a pessoa não segue a risca, né? Então, assim, aceitar o tratamento é uma coisa, agora, seguir o sugerido, seguir o que tem que fazer é outra, entendeu? Então, sim, como a gente já falou, vai depender muito da pessoa, meu, muito da pessoa.
esse negócio da manipulação aí, cara, isso faz parte da doença, entendeu, meu? É uma coisa que faz parte, assim, porque o adicto, na real, ele pensa nele em primeiro lugar sempre, né? Então, assim, não interessa. Quando eu tava nessa fase, meu, eu nem lembrava da minha filha direito, pra você ter ideia. Quando eu tava na ativa, né? Então, assim, hoje eu vejo, cara, uma coisa engraçada, porque a minha filha tá juntando num porquinho aqui um monte de moeda de R$ 1, mas já deve ter mais de R$ 100 dentro desse porquinho. Irmão, eu penso, se fosse um tempo atrás, e lógico, meu dinheiro sempre acabava, irmão. Mas, meu, se acabasse, a primeira coisa que eu ia fazer era quebrar esse porquinho aqui, pegar o dinheiro dela, cara. Eu não ia querer saber. Não, e não é mentira, eu tô falando sério, É entendeu? verdade, eu Então, já assim, fiz eu isso, não ia cara. nem pensar nela. Eu ia falar, velho, mano, que filha o quê, meu amigo? Vamos pegar o dinheiro aí e resolver meus problemas, entendeu? Então, assim, é bem isso. Hoje, cara, eu nem penso. Hoje me dá vontade de chorar, cara, se eu penso nisso. Falo, meu, olha o que eu ia fazer para a gente ver como a doença ela muda totalmente a cabeça da pessoa, entendeu? É uma coisa que, assim, que cega mesmo a pessoa, meu, quando ela tá na ativa, né? E realmente, a gente faz coisas que a gente não quer às vezes, meu, né? Nessas horas. E, meu, é foda, para os outros é foda, entendeu? Só que a gente nessa hora não enxerga o que os outros estão sofrendo, por exemplo. Sabe, se eu tivesse feito isso, depois no outro dia eu ia achar que, porra, meu, pô, fui eu que dei. Eu ia falar assim, entendeu? Eu tô pegando de volta. Eu ia inventar alguma desculpa para eu ficar mais confortável, entendeu? Assim, e aí eu ia me manter, sabe, com a cabeça assim, nessa. Eu ia me apoiar num negócio desse aí, para eu não assumir que eu fiz merda, cara, que eu peguei e fiz essa cagada. Então, é isso que acontecia na época, entendeu? É difícil, cara. É foda. E hoje, assim, eu falo, meu, cara, imagina, vou tocar alguma vez no cofrinho da minha filha. Entendeu? É foda, cara. Pensar nisso é foda. Mas vamos lá, vou abrir outra pergunta aqui. Deixa eu pegar, tem várias aqui. Vai lá, João. Isso aqui acho que você pode começar. Se tem clínicas boas com preço baixo. Cara, tem sim. Opa. Algumas aí, eu mesmo conheço algumas, né? Clínicas já são até alguns amigos meus aí, que eu acabei fazendo aí, né, nesse percurso aí. Mas, não, assim, na verdade, o que importa muito não é a clínica, né? Onde o adicto vai entrar, e sim que ele realmente, quando ele entre dentro dessa clínica, ele esteja com o propósito e com a mente aberta para aceitar a recuperação, né? Porque ele pode estar na melhor clínica do mundo, né? Que se ele não quiser a recuperação não vai acontecer. Então, assim, essa parada é muito complicada, né? Na parte dessa recuperação. Então, assim, não depende muito da clínica, mas existe sim clínicas boas e baratas, né? Que a solução é eficaz desde que o adicto realmente esteja com esse propósito de não, realmente eu preciso sair dessa vida, eu preciso dar uma mudança de vida, eu preciso encontrar essa nova maneira de viver aí que todo mundo está encontrando, né? E aí as coisas começam a funcionar, mas existe sim. Boa, João. Eu conheço algumas também, na verdade. E também tem uns tratamentos gratuitos, né? Como o CAPS. Tem que procurar um CAPS perto da cidade de vocês aí também, quem não tem condição, que oferece tratamento gratuito. Poderia ter um tratamento melhor, né, no Brasil, de graça, né, para os dependentes químicos, mas ainda isso não é possível, né? O pessoal ainda não está pensando muito nesse pessoal aí, né? Você viu o que aconteceu lá na Cracolândia agora? O pessoal vira um zumbi mesmo, né, meu? É o que eu falo. Não sabe o que faz na hora, não está medindo as consequências, né? O cara quer dinheiro, quer alguma coisa para trocar. É isso que eles querem lá. Por isso que aconteceu aquilo tudo lá. Vamos lá. Vocês acham que redução de danos tem eficácia no tratamento ou serve só de válvula de escape? João, não sei se você está ligado em redução de danos aí, você quer responder? Sim. Cara, eu vou falar assim, ó.
Falando de mim, tá bom? Eu não acredito muito nessa parada de redução de dano. Assim, com essa parte que o pessoal estão aí fazendo redução de danos, trocando uma droga por outra. Eu já trabalhei redução de danos com alguns afiliados meus e funcionou. Só que não era substituição de drogas, era com a diminuição de quantidade que eles usavam. Isso sim teve um efeito positivo. Porque, cara, como que eu sou um dependente químico? Tenho um problema com drogas ou com álcool. E aí eu vou fazer uma redução de danos. Tá bom, eu sou um usuário de cocaína. Aí eu vou falar, o médico fala para mim, não, agora você vai começar. Quando você sentir vontade de usar cocaína, você vai lá e fuma maconha. Tá bom, eu vou ficar dependente da maconha. Onde que está a vantagem aí? Eu não enxerguei vantagem nisso. Né, cara? E conversando com algumas pessoas, isso está sendo indicado até por psiquiatra, porque eu conversei com algumas pessoas aí, alguns afiliados, isso está sendo indicado por psiquiatras, de verdade, né? Essa redução de danos de substituição de droga, mas eu, em particular, eu não sou médico, eu sou um adicto em recuperação, mas eu não acredito nisso. E da forma que eu trabalhei com essas pessoas, simplesmente com a retirada, a diminuição da quantidade que elas usavam diariamente, funcionou para algumas pessoas. Eu fiz esse teste aí, a gente fez essa tentativa aí com umas 10 pessoas, 8 conseguiram. Né? Então, é só o pessoal parar para pensar um pouquinho. Cara, porque eu penso assim, ó, quando eu entrei em recuperação, que eu estava internado na clínica, eu não quis usar nem medicamento, lá. Porque eu não queria trocar o meu uso de cocaína por ficar dependente por remédio. Claro que salva algumas pessoas, elas precisam realmente fazer o uso da medicação, pelo menos no início aí, porque é uma compulsividade muito grande, né? Então ela precisa realmente da medicação para dar uma ajuda aí no ela se encontrar. Mas quando eu estava internado na clínica, eu não quis usar nem medicação, porque eu não quis fazer essa troca. Daí eu chego aqui fora, o cara fala para mim, não, agora quando você sentir vontade de usar cocaína ou de beber, você vai lá e fuma maconha. Eu não vi muita vantagem nisso, né? Mas cada um é cada um aí, né? Verdade, João, eu concordo também. Ó, eu já vi muita gente, na verdade, fazer esse tratamento. Na verdade, eu acho o seguinte, meu, assim, você é a Facri, você é contra, cara, o que você acha? Eu não faria isso, entendeu? Eu tô falando, e nem indicaria fazer, mas também não sou contra. Mas eu não indicaria e nem faria, porque eu acho que isso aí é trocar uma coisa pela outra, entendeu? Como eu disse, cara, medicação controlada também é um tipo de redução de danos quando a gente troca, entendeu? Só que a diferença é a seguinte, né? É lógico que o psiquiatra vai receitar um medicamento que não cause dependência para um dependente, entendeu? Como foi o meu caso, né, meu? Assim, eu tomei remédio para me ajudar a parar, tomei muito remédio, na verdade. Isso é também uma redução de danos. Mas, meu, remédios que não causavam dependência, entendeu? Porque é o que o João disse, né, cara? Falar para a pessoa mudar de droga ou alguma coisa assim, ela vai trocar uma dependência pela outra, uma substância pela outra, nem que seja mais fraca, entendeu? Mas, assim, como eu disse, eu não sou contra, mas eu não indicaria e eu não faria, entendeu? Eu acho que, assim, em casos muito graves, até essa pessoa consegue, né, meu, trocar o crack, por exemplo, vai pela maconha e consegue, sabe, ter uma vida melhor, cara. Eu não vou falar que eu sou contra, mas eu vou te falar que é bem menos mal, né? Menos mal do que usar crack é usar maconha. Isso eu posso falar e acho que todo mundo concorda comigo, mas eu acho que, cara, tem que parar geral. Assim, eu sou contra qualquer tipo de droga, cara, até os remédios, tá? Mas, assim, às vezes a gente precisa de uma ajudinha para largar. E como eu disse, né, no meu caso, eu fiz isso com um profissional, com um psiquiatra também. Eu tive ajuda de todos os lados, tá? Então, assim, eu não consegui sozinho também. Sozinho eu tentei muitas vezes e não consegui. Né, por mim mesmo, entendeu? Eu já tinha falado da boca para fora, vou parar, vou parar. E nunca consegui. Meu, sempre só ia piorando a situação. Quando eu realmente aceitei a ajuda e fui para a clínica e que eu botei na minha cabeça, cara, eu preciso parar. Mas aí eu já estava sentado no sofá com o capeta no inferno, né, meu? Mas nessa hora que eu falei, cara, vou parar,
realmente eu levei o tratamento a sério. Entendeu? Como eu disse, eu usei vários pilares aí para me manter no equilíbrio e deu certo, entendeu? Então, assim, eu acho que redução de danos eu acho interessante se for fazer com um profissional só. Né? Pegar um médico, um psiquiatra, um psicólogo aí que saiba muito do assunto, né? E tentar fazer isso com eles, porque é como eu disse, né? Geralmente, eu acho que a redução de danos, a boa é realmente a com medicação controlada, que não cause dependência, que a gente não troque uma pela outra. Porque eu tomava os remédios não porque eu precisava dos remédios, eu sentia falta, mas porque eu precisava tomar. Porque um cara mandou eu tomar, mas quando eu parei eu também não senti falta, entendeu? Desses remédios. Lógico, fiquei um pouco de tontura depois normal, com falta da substância no corpo, mas não senti vontade como eu sentia com o álcool, com outra droga, entendeu? Então, assim, é bem diferente uma coisa da outra. Mas é isso, gente. Vamos para a próxima aqui. Peraí. Aí, remédio tarja preta com a cocaína é fatal. Você sabe responder alguma coisa sobre isso, João? Ou não? Cara, toda medicação, né, cara, tarja preta, ela causa risco, né? Independente de ser somente com a droga, né? Porque essas medicações tarja pretas, elas são muito fortes, né? Então, não são indicadas para fazer consumo, né, de álcool, nem de drogas junto com a medicação. Assim, na verdade, é para, né, parar. Justamente por isso, porque as sequelas que isso pode causar aí, né, os transtornos que isso pode causar para um adicto aí fazendo uso de medicação tarja preta com o uso de drogas, né, cara, pode trazer aí algumas coisas sérias aí, né, pode trazer alguns riscos aí até irreversíveis, né, dependendo da potência da medicação que ele está usando e da forma que ele está fazendo essa mistura aí, que acaba sendo uma farmácia aí perigosa, né, cara, pode trazer algumas sequelas aí irreversíveis aí para ele, né? Então, cara, eu vou falar uma coisa que eu fazia muito, tá? Quando eu chegava dessas baladas aí, na verdade, com bebida e muita cocaína, né? Eu não conseguia dormir por muitas vezes, mesmo depois de dias. Então, muitas vezes eu tomava um remédio tarja preta para dormir também, que é a pior. Ó, eu perdi muito amigo assim, viu? Muito amigo. Porque é lógico, você tá usando uma substância para acelerar e toma uma para baixar a frequência cardíaca, né? Para acalmar, pode dar um piripaque, claro, né, meu? Então, sim, ó, eu perdi, juro por Deus, cara, 5 amigos assim, tá? Com essa questão de usar droga e tá nessa noia de não conseguir dormir também, tomar esses remédios pesados aí para dormir. E, bicho, não acordou mais, cara, de verdade. Não é uma coisa boa a se fazer. E, meu, frequente um psiquiatra, precisa perguntar pro médico, meu. Até na época, na verdade, que eu estava em uso ainda, mas falava com o psiquiatra, quando eu estava nesse ciclo, devia estar 2, 3 dias, eu ligava para ele. Falava, meu, o que eu faço? Ele fala, toma esse remédio aqui, que é um remédio que na real não poderia dar um piripaque, entendeu? Então, assim, fala, toma esse remédio X aqui que vai te acalmar. Ela acalmava o caceta, né, meu? Eu continuava fazendo tudo, entendeu? Então, assim, o que realmente me fazia dormir quando eu estava nesse ciclo aí e não conseguia dormir, que às vezes chegava em casa, eu tomava esses remédios tarja preta para dormir, cara. Eu não sei como também, eu nunca tive nenhum problema, porque era para eu ter tido, viu? Eu sei que muita gente faz isso, muita gente, que usa com frequência aí, perde o sono e toma uma bomba dessa para dormir. Isso é perigoso pra caramba, meu. Como eu já disse, perdi amigos assim. Eu vou para outra pergunta aqui. Aí, João, o que fazer quando seu amigo não aceita ajuda? O que fazer quando ele não aceita que precisa de mudança?
Cara, essa coisa assim é bem complicada, né? Porque foi o que a gente já disse lá no início, né? Claro, a gente não quer ver um parente da gente, a gente não quer ver um amigo, não quer ver um irmão aí sofrendo com a dependência química, com o alcoolismo, né? Mas tudo parte disso, né? Do princípio dele aceitar que ele realmente precisa dessa ajuda. Porque eu posso gastar todas as fichas que eu tiver, eu posso gastar todo o dinheiro que eu tiver, achando que eu vou conseguir fazer com que ele entre em recuperação. Mas se essa admissão e essa aceitação de que a vida dele com drogas e com álcool não vai levar ele a nada, que ele vai continuar só perdendo e ele não abrir os olhos dele para a recuperação, nada vai funcionar. Nada nem ninguém vai conseguir colocar um adicto em recuperação se ele não quiser estar em recuperação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui internado, algumas pessoas foram internadas junto comigo. Eu fui internado porque eu quis. Eu peguei, fui lá na clínica e me internei porque não estava dando mais para mim aqui fora. Quando eu cheguei dentro dessa clínica, eu fui internado com mais 8 pessoas. E as pessoas estavam num propósito diferente do que o meu. Elas estavam ali porque colocaram elas lá. Elas não queriam recuperação. Quando a gente saiu de lá da clínica, eu continuei em recuperação e essas outras pessoas, todas elas continuam em uso. Porque não era o real desejo delas parar de usar drogas. Elas estavam ali porque os familiares, alguns internaram compulsivamente, outros entraram porque queria agradar a família, então acabou entrando só para a família parar de falar, então acabou entrando para dentro de uma clínica de recuperação, só que quando ele saiu, ele continuou fazendo uso. Então, assim, isso é uma coisa muito complicada. Porque, assim, o passo principal para um adicto estar em recuperação é o adicto querer estar em recuperação. Tudo depende dele. Eu já falei isso algumas vezes. A recuperação é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Por quê? Porque a recuperação, a minha recuperação, ela não depende de outras pessoas. A minha recuperação, ela não depende do Cris. Minha recuperação não depende da minha família. Minha recuperação depende de mim. O quanto realmente eu tenho um real desejo de não usar mais drogas, de quanto eu tenho um real desejo de não fazer mais a minha família sofrer, encontrar verdadeiramente uma nova maneira de viver. E se eu não tiver isso comigo, se eu não tiver essa aceitação e aceitar que hoje eu sou um cara completamente limitado, mas que a minha vida não está ruim, ninguém vai conseguir fazer com que eu entre em recuperação. É bem difícil isso daí. Verdade, João. Como a gente já falou algumas vezes aqui, vai depender muito da pessoa, né? Uma coisa que ajuda bastante também, muitas vezes eu acho, na maioria das vezes, na verdade, está ligado a algum fator emocional também na dependência, né? Porque assim, a pessoa vai atrás da droga por alguma coisa, entendeu? Alguma coisa que faltou, né? Alguma coisa que sentiu falta. Às vezes a pessoa nem sabe, mas alguma coisa falta. Então, sim, eu acho importante também frequentar um psicólogo, cara, para conversar, para se conhecer melhor. Cara, o autoconhecimento para o tratamento é a melhor coisa que tem, você se conhecer, entendeu? Você saber onde você pode pisar, onde você não pode, você saber os traumas que você teve lá, né, durante a tua vida, entendeu? Entender por que você teve isso. Quem já teve, por exemplo, problemas dentro da família, que eu acho que a maioria das vezes isso acontece, e assim, eu acho que a maior causa do uso assim descontrolado de drogas, às vezes a pessoa vai para droga ou para alguma coisa assim por causa de alguma coisa que aconteceu dentro da família, né? Ou se foi abandonado, ou se sentiu, não sei, da forma como foi crescendo e encarando a vida, encarando a realidade, né? Muita gente também faz isso porque não conseguia encarar a realidade, então assim, são vários fatores que levam a pessoa à droga. Entendeu? Então é muito importante a gente entender por que a gente fez isso. Então, assim, muitas vezes a pessoa também não quer entrar em tratamento porque ela ainda não sabe o que está acontecendo com ela, entendeu, meu? Por isso que muitas vezes precisa chegar no fundo do poço para aceitar. Porque aí a hora que você não tem mais o que fazer, meu, que você está quase morto, que você está quebrado, que você está fudido, cara, você vai ter que jogar a toalha, não tem jeito, entendeu? Aí você vai ter que começar a abrir a tua cabeça para algumas coisas que você precisa entender, na verdade, né? Que, assim, aceitar algumas coisas que sabe, que a gente tem algumas limitações, infelizmente, né, meu? Então é isso, cara, é foda, mas
eu acho que um psicólogo ajuda pra caramba também a pessoa a se conhecer, entendeu? E lógico, as reuniões também ajudam muito a pessoa a se conhecer, porque com a partilha do amigo, do companheiro que está na reunião, muitas vezes assim acende uma luzinha, sabe, na cabeça da outra que está ouvindo, fala, porra, cara, eu acho que isso também aconteceu comigo, meu, entendeu? Ou não também, mas eu acho que as reuniões ajudam muito, né? Tem gente que pode dar uma partilha que não tem identificação nenhuma com você, mas eu acho assim, quase impossível você entrar numa reunião e não achar pelo menos alguma coisinha que vai servir para a tua recuperação, entendeu? Que alguém falar. Assim, pelo menos eu nunca entrei em uma reunião que não me ajudou, cara, de verdade, entendeu? Então, assim, meu, se conhecer é muito importante para se recuperar, porque se a gente não se conhece, como que a gente vai se recuperar, meu? Se a gente não quer, como é que a gente vai se recuperar? Então, assim, é importante se conhecer. Eu vou para outra pergunta aqui. Vamos lá. Por que mesmo fudido é tão difícil o tratamento? Eu acho... Porque, assim, cara, é difícil, né? Essa doença é uma doença muito agressiva, né, cara? E mesmo eu passando por todas as dificuldades, mesmo eu passando aí por tudo que eu passei aí, né, cara? A minha mente doente, ela sempre vai querer trazer alguns flashes de momentos bons aí que eu tive, né, na adicção ativa, mas se eu parar para olhar, realmente, eu nunca tive momentos bons, usando drogas, né, cara? Nunca tive. Na programação também ela diz isso, né? E foi o que o Cris disse. O adicto ele só vai conseguir entender qual é a gravidade da situação dele quando ele tiver com a cara ralada no chão. Quando ele não tiver mais para onde ir, quando a família tiver a ponto de expulsar ele, quando ele tiver olhar para ao seu redor e ver que ele não tem mais ninguém, né, que ele precisa se apegar num poder superior aí, ou em algumas pessoas que sobraram, que foi o meu caso, né? Tive que me apegar aí à minha família, minha esposa e minha filha, que foram as únicas que sobraram aí, cara? Para enxergar, cara, o que eu estava fazendo comigo e com a minha família, né? Então, assim, mesmo vendo que eu estava destruindo a minha família, estava me destruindo, estava acabando com o meu dinheiro, né, gastando dinheiro que eu nem podia, fazendo coisas que eu nem podia fazer, mas o uso sempre foi mais forte, né? O uso ele sempre vai falar mais forte. A doença ela é assim. Ela sempre quando eu achar que as coisas estão boas, né, ela sempre vai mostrar para mim que ela tem o poder sobre a minha vida, né? Só que o que acontece hoje é que eu estou em recuperação, então é diferente a forma como eu me posiciono hoje perante as minhas dificuldades. Foi como o Cris disse, eu preciso me conhecer, porque um adicto em recuperação, um adicto que está em uso na atividade, ele não se reconhece, ele não sabe quem ele é. A gente toma atitudes que a gente não toma normalmente, a gente age de forma que a gente não age normalmente, a gente fala de formas que a gente não fala normalmente, e hoje, limpo aí esses 3 anos, eu vejo a diferença que cara. Hoje eu não falo nem gíria, cara. Eu falava, parecia um marinheiro bêbado falando palavrão. Hoje nem gíria eu falo mais, cara. Então, assim, e as pessoas começam a enxergar que realmente teve uma mudança, né? Alguma coisa está diferente, né, cara? E o cara está diferente. Mas, como eu disse, a gente só vai enxergar mesmo, porque assim, ó, eu achava que o meu fundo de poço ia ser só quando eu tivesse em situação de rua. Quando eu estivesse andando sujo, né, que minha família tivesse virado as costas para mim. Só que eu já estava num fundo de poço enorme e não tinha nem percebido ainda. Se eu continuasse, ia ser pior do que já estava. Cara? E eu não estava enxergando as coisas que estavam me dando. Então, assim, e mesmo assim, fazendo uso, achando que estava legal, estava tudo certo, né, cara? Só que não estava. As coisas não estavam legais, as coisas não estavam nada certo. E se eu não tivesse aberto os olhos naquele exato momento ali, na verdade, se não tivessem abrido meus olhos naquele exato momento ali, hoje talvez não estaria aqui partilhando com vocês. É verdade, João. É foda, cara. Como eu disse. Cara, alguém falou uma frase um dia que eu achei legal. Que a adicção é um cemitério de talentos, né, meu? Porque, assim, todos os adictos
sabe, tem muita capacidade para fazer as coisas, inclusive coisas ruins também, né? Por isso que estão nessa situação. Mas quando a gente foca em coisas boas, meu irmão, a gente também faz bem as coisas boas. Não? A gente não faz só as coisas ruins bem, a gente faz as coisas boas bem também, sabe? Então, assim, essa energia que a gente tem para fazer cagada, aí, se a gente direcionar, né, para uma coisa positiva, para uma coisa boa, também a gente vai longe, entendeu, meu? E quando você está no caminho certo, as coisas começam a dar certo. O João pode falar isso também, cara, porque, assim, quando você, sabe, tá assim, cara, né, no caminho, é isso, trilhando o caminho certo, as coisas vão acontecendo, vão caindo no teu colo, cara, né? Então, assim, é lógico, é muito importante também a gente ter fé também, isso é uma coisa muito importante, porque é bem isso. Se você está no caminho certo, as coisas acontecem. Certo, João? Sim, verdade, cara. É assim, o adicto ele tem uma disposição aí que as pessoas desconhecem, né? Essa força que nós temos, né? Então, tipo assim, se um normótico aí, se ele se empenha 100, a gente se empenha 110%. Cara? Então, assim, todos os esforços que eu usava para fazer consumo de drogas e de álcool, hoje eu coloco essa disposição ao meu favor, né? E graças a essa disposição é que eu não estou usando drogas. Porque eu sei agora, hoje, limpo, né, a força que eu tenho para me manter limpo. Né? E como eu faço isso? Cara, eu sei hoje como a energia que eu coloco à disposição, a força negativa que eu usava para fazer o uso, eu transformei essa em força positiva. E é o que me impulsiona, de verdade. Não é aqui, estou falando só para vocês acharem que é legalzinho, não. Eu coloco toda essa força para me ajudar a me manter em recuperação. E através disso, muitas coisas boas estão acontecendo. Eu estou praticamente aí dormindo 3 horas por noite aí, de tanta coisa boa que está acontecendo comigo, né? Tanto progresso que está acontecendo aí. Cara, eu estou indo dormir 3 horas da manhã, acordando 6h30 da manhã para estudar, para fazer os cursos aí que eu estou fazendo. Tem as reuniões do aplicativo. Então, assim, é muita coisa acontecendo. E, na verdade, assim, aí a gente vai aprendendo, né, a se organizar de novo. Porque, estar em recuperação devolve até isso, né, cara? Fazer com que a gente se organize de novo. Então, assim, pô, eu não achava que eu era tão forte assim como eu sou, né? E hoje, vendo, assim, o tanto de coisa que eu pratico aí, reuniões, recuperação, afiliados, que eu tenho aí 27 afiliados, os cursos que eu estou fazendo, e buscando sempre progressos dentro da minha recuperação, isso exige muito de mim. E se eu não tivesse essa força toda, talvez eu não ia ser como eu era na adicção ativa. Eu ia desistir no início, né? Porque o adicto, ele assim, ele começa a fazer as coisas, e quando as coisas começam a acontecer, e ele acaba se sentindo pressionado, ele mete o pé e joga tudo fora. Né? Que o adicto ele não consegue ser pressionado, ele não consegue fazer muita coisa há muito tempo, né, cara? Então, assim, ele precisa entrar nessa prática de viver as 24 horas e um dia de cada vez, porque senão as coisas não acontecem direito, não. Verdade, João, verdade. Cara, vou para outra pergunta aqui. Mudei de cidade, hábitos, etc. 1.190 dias limpo. Mas como mudo meus defeitos de caráter? Fala, irmão, em primeiro lugar, aí parabéns aí pelos 1.190 dias limpo, é coisa pra caramba. Mas se eu fosse dar uma opinião, irmão, eu acho que já os adictos já são, sabe, muito bravos em assumir os seus defeitos de caráter, porque eu vou te falar, eu não conheço ninguém que não tenha defeito de caráter, irmão, quem usa e quem não usa a droga, entendeu? O problema as pessoas não assumem esses defeitos que têm. Então, como adicto, né, o programa, né, o tratamento sugere a humildade, entendeu? O reconhecimento dos nossos problemas, as coisas que a gente fez, né? Eu acho que isso também vem à tona, cara, mas com o tempo a gente vai entendendo, né, meu, o que a gente está fazendo de errado, por exemplo. E lógico, sem a droga, sem a substância, sem a bebida na nossa vida, a gente consegue enxergar melhor isso. Então, assim, esses comportamentos errados, quando eu tenho, por exemplo, eu fico me controlando, né? Eu falo, porra, cara, às vezes até minha mulher me fala também, fala, Cris, cara, você está fazendo a mesma coisa que você fazia quando você estava
sabe, na ativa. Aí eu começo que às vezes, como eu já disse uma vez também, né? Às vezes, assim, alguns defeitos de caráter, alguns comportamentos errados voltam, né, meu? Porque, assim, o comportamento também vicia, não é só a droga. Então, eu tive um comportamento por 20 anos, meu. É mais da metade da minha vida, entendeu? E não é fácil mudar, assim, os comportamentos, né, meu? Muita coisa já tá no automático, entendeu? Então, por isso que eu digo, os adictos são muito bravos, cara, porque é uma luta, cara, não só contra a substância, mas também contra os próprios comportamentos, né, meu? O que você acha, João? É. Não, então, porque assim, ó, cara, essa parada de remover os defeitos de caráter aí também é uma das principais coisas que a gente precisa fazer, nós adictos, né? Porque assim, ó, existe uma diferença bem grande em estar em recuperação e praticar recuperação. Estar em recuperação é simplesmente eu parar de usar drogas. Todo mundo consegue parar de usar drogas. Mas praticar a recuperação é a parte mais difícil, porque aí entra isso daí. Entra onde eu tenho que tratar os meus defeitos de caráter, que é aprender a lidar comigo, com meus defeitos, com as minhas manipulações, minhas mentiras. Né? Às vezes eu tinha alguns defeitos de caráter que eu achava que eles não eram agressivos e que eles não faziam mal para as pessoas, e eu resistia, né, em permitir que meu poder superior removesse esse defeito. Tanto que nos passos aí ele diz, né, humildemente pedimos a ele que removesse todos os nossos defeitos de caráter. Cara? Mas eu, como um bom adicto que eu sou, eu falo, não, esse aqui é pequenininho, esse aqui não vai fazer mal para ninguém, esse aqui não vai machucar ninguém, deixa ele aqui Ah, quietinho, né, cara? Só que em algum momento aí isso vai me trazer vai me trazer problemas, com certeza, cara. Então, assim, eu preciso trabalhar realmente esses defeitos de caráter, né? Porque, assim, ó, foi isso que me fortaleceu dentro da recuperação. Quando eu entendi, né? Porque eu achei que para mim estar em recuperação, eu precisava fazer coisas grandiosas, coisas mirabolosas para entrar em recuperação. E aí, com o direcionamento de um padrinho dentro da recuperação, ele me mostrou que eu precisava começar com as coisas pequenas. Eu comecei parando de mentir, comecei parando de manipular, comecei parando de enganar pessoas. E essas pequenas coisas, que para muitas pessoas podem parecer nada, foram as coisas que se tornaram o alicerce da minha recuperação, né? E que tornaram a minha recuperação sólida. E depois disso foi um pouco daí de eu empregar a minha vontade e meu real desejo de permanecer limpo. Mas a gente precisa entender isso. Eu preciso começar com as pequenas coisas, né? E essas pequenas coisas vão se tornar grandes dentro da minha recuperação. exatamente, João. Pequenas mudanças geram grandes transformações. E é isso, galera. Vai dar 1 minuto para encerrar aqui, João. Irmão, valeu pela live aí. Vamos fazer mais outras Sim, vezes. E vai ficar salva a live lá no meu feed, galera. Quem quiser assistir lá ou mandar para alguém, é hoje não tem importante. barulho. Hoje não, hoje dá para salvar. Hoje o João chamou o iFood aí, cara, porque acho que chamou uns 10 restaurantes diferentes a última vez aí, né, João? Boa, Mas cara. é isso, Obrigado aí a mano. todos Vamos lá aí para a reunião pela... agora. 9 horas tem uma reunião lá no Anônimo. O Sidão vai fazer aí. Desculpa, Obrigado quebrando o a todos anonimato. aí pelas presenças aí de todos aí. Tem muita gente que participa do aplicativo que tá aí na live aí, tá bom? Obrigado a todos vocês que vieram aí, que prestigiaram a nossa live aí, tá bom? Boa noite a todos vocês. Valeu, irmão. Abraço, João. Falou! Falou.